Olá, amigos, Edmar de Moraes em mais uma transmissãozinha para vocês, em mais um vídeo para vocês. Antes de eu iniciar, gostaria que se inscrevesse no canal, deixassem o seu like ou dislike, façam os seus comentários. Estou muito carente de comentários, estou vendo que as pessoas não estão participando ativamente, apesar das visualizações de curto tempo, né? Porque hoje você tem o YouTuber Studio, né? Que mostra como anda o canal. E, infelizmente, o meu canal não está bem das pernas, né? As visualizações não ultrapassam a 3 minutos e 43 segundos, né? Isso mostra que as pessoas não veem o vídeo até o final. Talvez pelo tamanho do vídeo, talvez, sei lá, pela falta de interesse pelas coisas que eu venho colocando. Mas não importa. Este é um canal para o povo do bem, para o povo do bem, para o povo que pensa nos irmãos, para o povo que pensa nos companheiros, nos parceiros de pátria, né? Não é um canal que defende ideologia política e não defende partido político. É um canal que defende o Brasil e, principalmente, é um canal fiel à democracia, né? Que é o maior bem que nós temos no Brasil, é o direito democrático, que aos poucos vai se esvaindo, né? Vai caindo. E eu quero falar sobre os 3 poderes, né, que regem o Brasil, que é o poder executivo, legislativo e o judiciário. Tá? Esses poderes deveriam ser independentes, nenhum depender do outro. E o que nós vemos? O que nós vemos na atualidade? Que os 3 poderes não é exatamente isso que a gente sempre imaginou. Os poderes estão todos atrelados ao superpresidente Jair Bolsonaro. Por que superpresidente? Porque a palavra dele é a que vale para os demais poderes. Poderes que estão aí criados para defender a população, para defender atos do executivo, contra atos do executivo que traga prejuízo à população, ao povo brasileiro, aos meus irmãos, o povo do bem, o povo que trabalha, o povo que sofre as interferências do Estado, né? Todo ato do Estado recai sobre as costas da população, tá? Então, este vídeo vem para elucidar uma coisa e mostrar como Jair Bolsonaro se tornou o grande e insuperável presidente da República. Por quê? Porque ele mantém o seu domínio além das fronteiras, né, do seu poder. Ele já comanda hoje o poder legislativo e o poder judiciário. Ele consegue comandar todos. Algo de errado acontece. Algo de errado tem as pessoas atreladas a Jair Bolsonaro. O primeiro ato, assim, terrível contra o povo brasileiro foi a reforma da Previdência, que é um ato desnecessário, que não era necessário, né? A venda do patrimônio nacional, a abertura para que imigrantes e visitantes de outros países entrem no Brasil sem nenhum tipo de fiscalização, e o bloqueio da saída dos brasileiros, né? Os brasileiros continuam enfrentando as dificuldades. Ou seja, o que vale para o de fora não vale para o de dentro, tá? E nesse contexto, 10 meses de governo, praticamente 11 meses de governo, Jair Bolsonaro já cometeu uma série de irregularidades que, em um Estado de direito democrático real, ele já estaria sido deposto do seu cargo por conta desses atos de crimes de responsabilidade. O que não acontece no Brasil. E as coisas caminham de mal a pior. De mal a pior. Há quem acredite que ele está fazendo o certo. Na concepção de muita gente, o certo é calar o povo,
né? E é um estado onde o governo cria a situação, o governo cria o impasse. Vamos citar aqui, por exemplo, vazamento de petróleo. O governo cria o vazamento de petróleo, o governo paga para aqueles que são adeptos do neoliberalismo, né? Existe aí uma série de entidades, são aquelas que vão às ruas e fazem pedidos para o governo, para a manutenção desse governo, que defendem Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, querem destruir o Congresso, querem destruir o Supremo Tribunal Federal e coisas do gênero. Mas tudo isso feito por pessoas que são remuneradas pelo Estado. São grupos que se montaram remunerados pelo Estado, né? Estes grupos estão aí, as minhas berebas aqui, ó. Não tem nada. E aí o que acontece? O governo cria o fato, o governo patrocina a ação, a reação popular, e o governo resolve o fato e sai com o mérito. Este é um estado de coisas que causa o domínio das pessoas, tá? E isso domina, e a mídia, não sei se propositalmente ou por remuneração também, não mostra o fato como ele é realmente, né? Não mostra, não fala, não traz a informação de maneira correta para as pessoas. Ela ilude os seus ouvintes, os seus telespectadores, e a mídia escrita também é uma mídia conivente a tudo que o governo faz. E também recebe os benefícios, as benesses do governo atual. E com isso, Jair Bolsonaro tornou-se o todo-poderoso, o super-presidente do Brasil, né? O super-presidente do Brasil. Eu vou ler para vocês aqui um resumo de que foi feito até este resumo foi feito até julho de 2019. E neste resumo trata-se dos crimes de Bolsonaro que poderiam derrubá-lo. Poderiam derrubá-lo se nós estivéssemos vivendo dentro da normalidade de uma democracia onde os três poderes fossem independentes, cada um com o seu poder independente. Mas hoje nós sabemos que estão todos atrelados com o mesmo propósito, pois trata-se de uma elite no poder, uma elite cruel, que só pensa nela, né? Então eles estão todos malcomunados, né? Mancomunados, em destruir essa nossa rica nação, porque o povo não merece credibilidade deste governo, né? Então eu vou ler aqui para vocês, essa situação com relação aos crimes de Bolsonaro, né? E essa notícia seria os crimes de Bolsonaro que podem derrubá-lo. Eu já coloco como os crimes de Bolsonaro que poderiam derrubá-lo se não houvesse esse conluio dos poderes, porque o que menos importa para este governo é o povo brasileiro, tá? O primeiro ato deste governo, que foi destruição total da capacidade evolutiva do nosso povo, as garantias, foi a perda dos direitos trabalhistas e também a modificação do sistema previdenciário, né? A reforma da Previdência, que não havia necessidade, pois em balancete anterior do INSS eu pude ler e observar que o INSS tem autonomia para manter o sistema por mais 50 anos sem sofrer nenhum tipo de modificação. Mas isso já não vale, a reforma já passou, todo mundo vai ter que pagar o preço e isso não tem mais o que fazer. E agora vou citar aqui a notícia. Então vamos lá. Bolsonaro já cometeu diversos crimes de responsabilidade que podem lhe custar o mandato. Poderiam lhe custar o mandato, né? Quando houve mobilização popular, não faltarão justificativas jurídicas para apeá-lo do poder, ou seja, tirá-los do poder. Eu acho que não tirarão do poder.
Bolsonaro ultrapassou todos os limites do que seria razoável esperar de um presidente da República. Nunca foi segredo para alguém que o ex-parlamentar é preconceituoso e inimigo da democracia. Mas ao insistir nesta postura, enquanto presidente da República, comete crime de responsabilidade que tem como pena a cassação de seu mandato. A lei que regula a postura esperada para o ocupante do cargo público é a de número 1079, também conhecida popularmente como a lei do impeachment. Bolsonaro já a violou diversas vezes. E não só ela, também cometeu crimes de peculato, que é utilizar recursos públicos para fins privados, ao reconhecer que utilizou helicóptero da FAB para transportar parentes até o casamento de seu filho, ou crime de nepotismo ao indicar o próprio filho para a embaixada dos Estados Unidos. Por exemplo, portanto, note que seus crimes não se resumem a declarações estapafúrdias. Neste sentido, Bolsonaro também cometeu crime contra a administração pública ao promover um contingenciamento de verbas que colocou em risco o funcionamento de diversas universidades federais, ou quando ameaçou censurar dados gerados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Uma agência governamental, que apontavam as consequências da ausência de fiscalização em seu governo sobre o desmatamento da Amazônia, sem sombra de dúvidas, um dos maiores patrimônios do país. Além disso, cometeu crimes de lesa pátria ao discutir uma possível intervenção na Venezuela com a CIA em agenda não oficial, colocando a nação em risco. O Brasil ainda está estarrecido diante da avalanche de barbaridades ditas por Bolsonaro e do desmonte do serviço público aplicado por seu governo. Mas o presidente não pode contar que a população continue a reagir com simples tristeza e resignação. Experiências de outros países e de nosso próprio passado demonstram que, leve o tempo que for, o povo tende a reagir efusivamente contra facínoras, como o que nos governam. No caso do Brasil, este momento parece não demorar a chegar, o que eu acho difícil chegar, tá? No meu ponto de vista. Avoluma-se a indignação popular e a hipótese de que o governo Bolsonaro não chegue ao fim. Vai ganhando materialidade. O tempo todo ouvimos as pessoas dizerem: quando vamos para as ruas? É hora de agir. O que podemos fazer contra tudo isso? Chega de Bolsonaro e etc. Essas frases ainda denotam confusão e incerteza, mas não deixam de expressar indignação e vontade de agir. Logo, estas mesmas pessoas encontrarão seu caminho e, não havendo mais confusão ou incerteza, se mobilizarão com toda a força neste sentido. Que sentido será este? Impeachment? Cassação da chapa de Bolsonaro e Mourão? Novas eleições? Não se sabe, mas não faltarão justificativas jurídicas para depor Bolsonaro. Veja quais são os crimes de Bolsonaro. Eu vou citar aqui o que foi listado até julho de 2019. Tá? Bolsonaro fez troça da dor do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, cujo pai desapareceu durante a ditadura militar, ao dizer que sabia como ele havia desaparecido. A fonte é Folha UOL. Mentiu e difamou Miriam Leitão ao dizer que a jornalista participou de luta armada e inventou sobre ter sido torturada. Fonte G1 Globo. Manifestou preconceito de origem ao se referir a nordestinos como paraíbas. Além disso, na mesma frase expressou falta de republicanismo ao condicionar o repasse aos estados às prefeituras políticas. Fonte Reinaldo Azevedo, blog Esfera. Quarto, publicou vídeo pornográfico durante o carnaval em seu
perfil no Twitter, prejudicando a imagem do Brasil e da festa que atrai milhares de turistas a todo o país. Fonte, Reinaldo de Azevedo, né, também. Negou que líder indígena tenha sido assassinado. Fonte, UOL, Folha UOL. Fez pouco caso do maior massacre ocorrido em um presídio desde o início deste ano, ocorrido em Altamira, no Pará. Fonte, Carta Capital. Decreto 666 institui a deportação sumária de estrangeiros, o que é inconstitucional. Tá? Numa nítida retaliação ao jornalista Glenn Greenwald. O decreto foi assinado pelo ministro Sérgio Moro. Mas, sendo parte seu governo, é responsabilidade também do presidente. Fonte, Exame Abril Cultural. Ameaçou prender Glenn Greenwald. Fonte, Folha UOL. Ameaçou atingir a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Se não puder ter filtro, não funciona. Ou seja, se não tiver censura, se não for previamente censurado, a Ancine deveria fechar. Crimes contra a administração pública. Negou sistematicamente dados oferecidos pelas próprias agências governamentais para a promoção de políticas públicas. Fonte, Gazeta do Povo. Abriu mão da fiscalização ambiental e ainda culpou o INPE por dados sobre desmatamento. Fonte, UOL. Censurou pesquisa de 7 milhões de reais sobre drogas feitas pela Fiocruz. Fonte, Carta Capital. Liberou 290 agrotóxicos potencialmente nocivos à saúde. Fonte, Sâmia Bonfim. Ameaçou extinguir a Anvisa. Em função de suas regras para a produção de maconha medicinal. Fonte, Revista Fórum. Contingenciamento de universidades colocou em risco seu funcionamento. Fonte, Revista Exame. Liberação irresponsável de emendas em troca de aprovação da reforma da Previdência. Comprometeram o orçamento da União, além de configurarem uso da máquina para promoção de uma agenda de governo, que foi aqueles 40 milhões por voto, né? 39 quilos de cocaína foram encontrados em avião da comitiva presidencial. O governo foi, no mínimo, omisso em permitir que esta mercadoria ilegal chegasse até o avião, que acompanharia o próprio presidente. Fonte, Brasil e o País. Peculato, nepotismo e outros usos da máquina pública em benefício próprio. Exonerou o fiscal do IBAMA, que o multou por pesca em área ilegal. Fonte, Folha, UOL. Crime de nepotismo ao indicar filho para a embaixada. Veja, Abril. Utilizou o helicóptero da FAB para transportar parentes ao casamento do filho. Está voltando, né? Tratou sobre a Venezuela com a CIA em agenda paralela, cometendo assim ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade, conforme veda o item 3 do artigo 5º da Lei 1079. Folha UOL. Determinou que militares comemorassem o golpe de 64. Folha UOL. Fraude eleitoral. A chapa Bolsonaro-Mourão foi eleita em função de um golpe articulado por Moro e Dallagnol, tendo a Lava Jato como instrumento. Vide topos os vazamentos da Intercept, Folha e Veja. Segundo, a mesma chapa fez disparos de notícias falsas em massas via WhatsApp, financiado por Caixa 2. Todos esses itens poderiam, se nós tivéssemos os três poderes isentos, todos esses atos já teriam colocado Jair Bolsonaro no lugar que lhe é de direito, fora da presidência da República. Mas ele se tornou o superpresidente e amealhou, né, os outros dois poderes
aonde ele exerce total e plena autoridade sobre os demais poderes. Hoje eu vejo com muita nitidez que este Congresso Nacional foi o pior Congresso Nacional desde que eu me entendo por gente. O pior Congresso em termos de qualidade de pessoas que lá estão para defender os interesses das pessoas de cada estado, de cada região, de cada município. Essas pessoas se venderam para Jair Bolsonaro e nem mesmo a oposição eu posso perdoar, porque não há oposição eficiente contra o governo. A oposição esqueceu-se de unir-se, deixou de lado o povo brasileiro e faz hoje uma campanha única em prol de Lula livre. E eu não vejo esperança de Lula livre, porque estão todos presos, vinculados ao superpresidente Jair Bolsonaro. O que nós podemos esperar de fato é exatamente o quê? A destruição daquilo que eu mais defendo, que é o direito democrático, a democracia. A democracia se vê hoje à beira do precipício, sob uma ponte rachada, onde 210 milhões de pessoas estão pesando e esta ponte não vai suportar por muito tempo. Em breve nós teremos aí uma ditadura civil, pois Jair Bolsonaro tratou de esculhambar as Forças Armadas, colocá-las de lado e comandá-las, uma coisa que eu acho que ele sempre quis fazer quando ainda era um reco no Exército Brasileiro. Ele sempre quis ser o poderoso, nunca se vergou a hierarquia. Hoje ele é o supremo poder deste país. Então não esperem muita coisa. Até a ficha do povo cair, Bolsonaro vai seguir trazendo miséria e destruição deste país, pois ele é o superpresidente da nação brasileira, amado por muitos, odiado pelo resto da população brasileira. É isto que vai acontecer. E nós vamos ter que aguardar para ver. Não adianta ficar fazendo previsões de que isso, aquilo vai acontecer. Enquanto Bolsonaro age agredindo a população, o seu parceiro Paulo Guedes destrói o Brasil nos porões da falida República Brasileira. É isso aí. Edmar de Moraes. Se inscreva no canal, deixem o seu like, participe comigo. Vamos fazer esse canal desenvolver e trazer pautas reivindicatórias para tentarmos ajudar o Brasil a atravessar esta ponte que é o limiar entre a democracia e a ditadura. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Este é o canal do Povo do Bem. Até a próxima. Tchau, pessoal.